Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Paulo Henrique Marcondes, eu sou estudante de História da PUC e eu vou apresentar o espetáculo Que Navio é Esse? Antes de mais nada, é importante nós situarmos essa nau que nos navega. Esse espetáculo, ele nasceu da vontade de nós, estudantes da PUC, a partir de múltiplos incômodos e inquietudes. Ele nasceu da vontade de intervir nos rumos do país, da cidade e da universidade, recolhendo vozes de ontem e de hoje. Desassossego que nasceu da condição de mulher em sociedade patriarcal, de trabalhador em sociedade brutalmente desigual, de negro em sociedade racista, de LGBT em sociedade heteronormativa e muitas outras insatisfações. Nesse clima de opinião, em meio à disciplina de Brasil Imperial, ministrada pelo professor Alberto Luiz Schneider, entre leituras e seminários, nós chegamos ao Navio Negreiro, poema manifesto de Castro Alves. Castro Alves, assim como nós, ele viveu a história de seu país e o seu tempo em meio a contradições, tensões e pluralidade. Esse espetáculo ele foi possível graças ao empenho dos alunos de História, do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, dos coletivos Negraçô e da Ponte Pra Cá, e do Museu da Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A programação inclui uma nota introdutória sobre a vida e a obra de Castro Alves, assim como seu contexto histórico. Depois teremos a declamação do poema Navio Negreiro, as intervenções do coletivo de alunos negros da PUC, o Negraçô, e do coletivo da Ponte Pra Cá, que é a frente organizada dos alunos bolsistas. Para finalizar, teremos uma apresentação musical elaborada por nós, estudantes da PUC, em feliz parceria com o músico Luiz Carlos, o Billy. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que vocês deixassem seus celulares no silencioso, fizessem silêncio. E, para a leitura da nota introdutória, eu chamo agora Luísa Ferrari e Sidney Zonato. Quem diz arte, diz ética, estética e política. Não é por outro motivo que os nazistas, ao chegarem ao poder, imediatamente combateram o que chamaram de arte degenerada. Também aqui, recentemente, um público pouco inclinado às artes atacou com voracidade a produção artística que contestava a imaginária pureza da família, da sexualidade normativa e dos valores convencionais. As manifestações culturais populares foram historicamente combatidas pelos poderosos de sempre. O samba antes, o funk agora. Mas a arte resiste e insiste. Ela está na vida e a vida está no tempo. Por isso nós resolvemos escutar outras vozes, outras cenas de outros tempos, outro Brasil, cuja fratura se estende até nossos dias, mudando e permanecendo. O poeta escreveu a célebre obra quando estudava Direito no Largo de São Francisco, nesta cidade de São Paulo. Muitos de seus colegas eram filhos de escravocratas da sisuda província, que estava em vias de se tornar o novo polo econômico do país. A base da mão de obra ainda era formada por pretos escravizados. A primeira declamação aconteceu no dia 7 de setembro de 1868, em meio às celebrações da independência, no extinto Teatro São José, localizado onde atualmente está a Praça João Mendes. Mas quem era Antônio Frederico de Castro Alves? O menino nasceu em 14 de março de 1847, na vila de Nossa Senhora da Conceição de Curralinho, hoje município de Castro Alves, no interior do estado da Bahia. Mas cresceu na cidade de Salvador, onde seu pai, médico,
vivia com extensa família. Gente bem nascida, aparentada da nobreza da terra, onde a escravidão negra soava tão natural como a luz do sol da Bahia. Foi na velha cidade que o menino cresceu, cidade que hospedou a primeira capital, o primeiro bispado, o primeiro colégio e o primeiro pelourinho também. Foi nesta cidade que Frederico frequentou o ginásio baiano do moderno educador abolicionista Abílio Borges. As preleções abolicionistas do velho mestre deviam confundir a cabeça do menino que cresceu numa casa cheia de escravos, numa cidade apinhada de escravos, cuja riqueza brotava do trabalho de escravos. Era 1868 quando o poeta escreveu Navio Negreiro. A Guerra Civil Americana já havia terminado. Naquela América, um pedaço do país aceitou morrer pela escravidão. Nessa, não menos manchada de sangue, um rapaz de 21 anos enfrentava a ordem. A poesia de Castro Alves desafiava consensos da época. Saíam os indígenas estetizados e mortos da literatura indianista. Entrava no texto os negros escravizados, rompendo com a suposta inferioridade dos pretos. A contestação da escravidão agora se dava na linguagem elegante da poesia, pois os escravizados sempre contestaram o escravismo em Atenas, em Luanda, em Roma, em Olinda. De quebra, a pena do poeta contestava a propriedade e ainda os marcos legais do Estado imperial. Castro Alves se fizera dramaturgo e poeta, considerado o maior nome da terceira fase do romantismo brasileiro. A sua verve poética combinou lirismo romântico, como era comum no seu tempo, com uma poderosa luta social em favor de 1,5 milhão de homens e mulheres escravizados no Império do Brasil. Conhecido como poeta dos escravos, declamou versos impactantes em escadarias e jantares das classes altas acerca das mazelas e dos horrores aos quais os negros eram submetidos. Mas como era o Brasil da primeira metade do século XIX? Ao longo deste espetáculo, veremos imagens de artistas e viajantes estrangeiros, como Debré e Rugendas. A iconografia por eles produzida não era a realidade do Brasil, mas a realidade vista pelo filtro desses homens, cuja educação, o público e o gosto estavam na Europa. Ainda assim, produziram um rico acervo de pintura sobre o Império, cujo governo buscava consolidar uma cultura política sobre o país. O projeto imperial esperava que os artistas exaltassem nossas variedades culturais e a natureza tropical, de modo a legitimar a dominação monárquica e escravocrata. No caso brasileiro, uma realidade se impunha: a presença africana e a escravidão. De tal modo que o discurso visual podia até editar essa realidade, mas não negá-la. Essas imagens, muitas vezes, amenizavam as diferenças e as contradições de uma sociedade inteiramente construída sobre a escravidão. Influenciados pela imaginação europeia, criadora de sensibilidades românticas e de supostas verdades científicas, esses artistas exaltaram a natureza americana, criaram cenas do cotidiano e, ao seu modo, expuseram a diversidade e a radical desigualdade que compunha a sociedade brasileira, marcada por uma profunda hierarquia social e racial. Eis o país de Castro Alves. O poeta morreu na Bahia aos 24 anos de idade. Por espantoso que pareça, foi o suficiente para deixar um legado que outros recolheriam. Seus versos frequentaram a boca de gente inconformada. Abolicionistas negros, como José do Patrocínio e André Rebouças, ou brancos, como Joaquim Nabuco, usaram a voz de Castro Alves na longa campanha em prol da abolição, que tardou, mas só veio com tenaz luta dentro e fora do cativeiro. O poeta viveu pouco, mas teve tempo para conquistar a admiração do jovem Machado de Assis, aquele que viria a ser o maior escritor do seu tempo, em cujas veias corria o sangue dos pretos escravizados no chão do Brasil. A poesia de Castro Alves tinha um caráter público e político, pois tratava de um assunto central daquela sociedade, seja na economia, nas leis ou na dinâmica social. Mas era também uma intervenção pessoal, que mostra o papel do indivíduo impactando o fluxo da história. O problema da escravidão e das populações negras em suas obras não poderia ser solucionado apenas com a abolição, mas era o início inequívoco de uma problemática permanente. O Navio Negreiro não foi escrito para ser lido no silêncio de nossas consciências,
como lemos Fernando Pessoa ou Manuel Bandeira. Por razões estéticas, o romantismo, e por questões políticas, o abolicionismo, o poema foi concebido para a voz no palco. Ouvindo a musicalidade que exala do poema, é como se sobrevoássemos os infames navios que traficavam carne humana. As cenas da África que aparecem no poema não são as de Angola ou do Golfo de Benin, de onde saíram os africanos escravizados do Brasil. Mas existem referências constantes ao norte do continente e ao deserto do Saara, que apareciam nos textos franceses que o poeta lia. Seus versos, lindamente anti-escravocratas, não retiram dele sua historicidade, nem sua condição de homem branco, brasileiro e bem-nascido. Ele via a África pelo filtro da Europa. Castro Alves era um homem de seu tempo e de seu país. Em 1868, quando pela primeira vez fora declamado o épico poema, não havia mais tráfico transatlântico, desde que a lei Eusébio de Queiroz abolira o nefando comércio em 1850. Mas no tempo de Castro Alves adulto, acontecia o tráfico interno. Da Baía de Pernambuco, saíam navios lotados de pretos escravizados para abastecer os prósperos cafezais do oeste de São Paulo, cheios de escravos, pois a grande migração ainda não começara. Mesmo aludindo ao tráfico transatlântico já extinto, o poema servia para deslegitimar o tráfico interno e, por extensão, o próprio escravismo. Nas décadas de 1870 e 1880, o navio negreiro era declamado por jovens rebeldes e abolicionistas. Era um momento de modernização, de crítica ao romantismo, mas também de crítica social. O estilo romântico do poeta já poderia soar velho, mas não a causa, mais atual do que nunca. Nesses tempos modernizadores, a fotografia já se fazia notar, produzindo um discurso visual que não era a realidade em si, mas a composição de uma leitura do Brasil. Muitas dessas imagens, principalmente a do fotógrafo Marc Ferrez, optaram por um enquadramento que valorizava os grandes complexos cafeeiros lidos como espaços modernos de produção. Muitas vezes, essas imagens eram construídas no sentido de explicitar a hierarquia de poder existente entre os representados. Por mais que quisessem silenciar ou editar, lá estavam os negros escravizados, retratados pela nova tecnologia que, a contrapelo, registrava a presença negra. O discurso visual produzido pelo fotógrafo podia buscar uma escravidão apaziguada, mas não podia controlar a rebeldia dos espectadores da época, nem a nossa, já marcados pela luta abolicionista e pela radicalização das ações de resistência dos escravizados. Cada imagem e cada verso tanto revela quanto esconde. É necessário ler o mundo de palavras e imagens com espírito inquieto e problematizador, a fim de compreender que navio é esse em que todos viajamos. A declamação causou comoção geral, não apenas pela perfeição sonora, mas também pela enigmática força do poeta, capaz de construir uma visceral metáfora do Brasil. Quando lido pela primeira vez, o navio negreiro encheu os olhos dos ouvintes. Porém, os aplausos e o fascínio foram dirigidos mais à beleza e à voz de Castro Alves do que ao conteúdo. As denúncias feitas por ele nos versos provavelmente foram minimizadas. O inferno dantesco do convés ao qual ele se refere comovia, mas as engrenagens da escravidão ainda estavam a pleno vapor e durariam mais 20 anos. Porém, a palavra havia sido lançada para incômodo dos poderosos. No Brasil de Dom Pedro II, a elite ainda vivia sob um medo constante de uma revolta semelhante à dos malês na Bahia em 1836. Medo da revolução como a do Haiti, ainda em fins do século XVIII, que atormentavam os proprietários. Apesar de tudo, Castro Alves narrou histórias sobre suicídios, infanticídios, estupros, fugas de cativos, rebeliões, assassinatos e vingança. Voltar às representações do Brasil do século XIX é também um instrumento para pensar o nosso tempo, ainda marcado pela fratura social e racial que nos constituiu. Não é para nos deprimir, nem nos depreciar, pois este é o discurso do colonizador, mas para nos fortalecer com a valentia dos muitos Brasis que ao longo da história se levantaram contra a regularidade da opressão. Se o Brasil foi a injustiça, também foi a luta contra a barbárie. Se o Brasil foi a escravidão,
também foi a abolição. Hoje, com o navio à deriva, capitaneado pelos senhores no Planalto e na planície, é hora de recolher as vozes de um país que se erguia contra a mais radical das desigualdades, a escravidão, e atualizar o projeto de uma nova abolição. Ao poema. Agora eu quero chamar ao palco para a declamação do poema Navio Negreiro, Karine Geller e Sofia Ferreira. Alô? Som. Estamos em pleno mar, todo no espaço, brinca o luar, dourada a borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, do firmamento, os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, dois infinitos, ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas, ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue e corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Donde vem? Pra onde vai? Das naus errantes. Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço? Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Bem feliz quem ali pôde nesta hora sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar. Em cima, o firmamento. E no mar e no céu, a imensidade. Oh, que doce harmonia traz-me a brisa, que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime um canto ardente, pelas vagas sem fins boiando à toa. Homens do mar, ó rudes marinheiros, tostados pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela acalentara no berço destes pélagos profundos. Esperai, deixai que eu beba essa selvagem, livre poesia. Orquestra é o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assobia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pave do poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar, dom do cometa. Albatroz, águia do oceano, tu que dorme das nuvens entre as gazas, sacode as penas aviatando espaço. Albatroz, dá-me estas asas. Que importa do nauto berço, donde é filho, qual seu lar? Ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar. Cantai que a noite é divina, resvala o brigue a bolina, como um golfinho veloz. Presa ao mastro da mezena, saudosa bandeira acena, as vagas que deixa a voz. Do espanhol as cantilenas, requebradas de langor, lembram as moças morenas, as andaluzas em flor. Da Itália, o filho indolente, canta a Veneza dormente, terra de amor e traição. Ou do Golfo no regaço, relembra os versos do Tasso, junto às lavas do vulcão. O inglês marinheiro frio, que ao nascer no mar se achou, porque Inglaterra é um navio que Deus na mancha ancorou. Rijo entoa pátrias glórias, lembrando orgulhoso histórias de Nelson e de Abukir. O francês predestinado canta os louros do passado e os loureiros do porvir. Os marinheiros helenos que a vaga Iônia criou, belos piratas morenos do mar que Ulisses cortou. Homens que Fídia talhara, vão cantando em noite clara versos que Homero gemeu. Nautas de todas as plagas, vós sabeis achar nas vagas as melodias do céu. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode o olhar humano, como teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejam ali, que quadro de amarguras, que cena funeral cantar, que tétricas figuras, que cena infame vil, meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das lucernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite,
horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa avança. E ri se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala. E voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai, rige o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Qual no sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, prestes ressoam. E ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, no teu manto este borrão? Astros, noite, tempestade, rolai das imensidades, varrei os mares no vão. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós, mas que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, diziam tu, severa musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agaro foi também, que sedentas alquebradas de longe, bem longe vêm, trazendo contigo os passos, filhos e algema nos braços, na alma lágrimas e fel. Como Agar sofrendo tanto, que nem o leite do teu pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras do país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte! Adeus, palmeiras da fonte! Adeus, amores! Adeus! Depois o areal extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede, ai, quanto infeliz que cede e cai para não mais se erguer. Vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roer. Ontem, a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormindo à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e um baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, roubados à morte, dança a lúgubre corte, ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio, ou se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, deste manto esse borrão? Astros, noites, tempestade, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é essa? Que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes que houvessem roto na batalha, que
que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nessa hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais, da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo! Andrada, arranque este peitão dos ares! Colombo, fecha a porta dos teus mares! Agora eu chamo os representantes do coletivo Negraçô, Carolina Dutra, Naomi Quirino, Paulo Henrique Trindade, Sabrina Guimarães e Sidney Zonato. Nós gostaríamos de começar a nossa intervenção citando o 9º capítulo do livro Úrsula, que foi escrito por Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista brasileira e abolicionista. Ainda não tinha vencido 100 braças do caminho, quando um assobio que repercutiu nas matas me veio orientar acerca do perigo iminente que aí me guardava. E logo 2 homens apareceram e amarraram-me com cordas. Eu era uma prisioneira, eu era uma escrava. Foi em balde que supliquei, em nome de minha filha, que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares, onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe, filha e liberdade, meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma, só vós pudestes avaliar. Meteram-me a mim, e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito infecto de um porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida. Passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas, que se levam para o recreio de potentados da Europa. Davam-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez, e a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. O coletivo Negraçô nasceu há 3 anos na PUC-SP. Do questionamento sobre onde estavam os pretos dessa instituição, formou-se nosso grupo de alunos pretos com pautas antirracistas. Nossa razão de ser encontra resposta numa realidade ainda racista dentro e fora dessa instituição. Os filhos da PUC também são filhos dessa história que mata, tortura e explora corpos negros. A universidade também compete posse de poder que nos é negado. A Pontifícia Universidade Católica, Filantrópica, Democrática, Progressista não é uma fenizilha de caras mestiças blindada do nosso velho racismo estrutural. Democracia racial existe no discurso, comunidade PUC. Só isso, nem isso. Não é preciso ir muito longe para perceber a validez da sua epistemologia. A nossa atuação enquanto grupo se encontra aqui, mas não há dúvidas que cada estudante preto, para chegar até aqui, movimenta dentro de sua caminhada uma estrutura racista que a todo momento nos tira possibilidades. E não só da universidade, que isso aqui não é redenção de ninguém. O que nos tiram primeiro é a humanidade, toda a possibilidade de ser, estar, existir. E depois disso, qualquer caminho que tente não ser mais uma triste estatística se torna também um fardo. Quantas vezes um preto tem que ser melhor para estar na Pontifícia?
Quantas vezes melhor tem que ser um ator preto para conseguir estar no palco de uma peça que fala da história do seu povo? Onde estão os pretos da PUC? Foi o questionamento que deu início à mobilização em 2014. E, sem dúvida, era um questionamento que impulsionava o GNPUC, grupo negro que mantinha o movimento a partir dessa universidade. E é importante dizer que, mesmo o Negraçô tendo se formado em 2014, houve aqui, desde o fim da década de 60, negros que se movimentaram e se movimentam. Também em torno da pauta antirracista. O racismo não é de ontem e nossa luta também não. E ainda que sem continuidade, é isso que nós somos. Um grupo negro, antirracista, que tem a coragem de questionar essa história, como cercado de toda caridade e filantropia. Com quantos pretos pontifícia a Universidade Católica se faz filantropia? Com quantos pretos se faz uma elite pensante? Não é isso que é a academia? Então vamos ao ritual da citação. Estamos em pleno mar. Dois infinitos, aqui se estreitam, academia e a filantropia, num abraço insano. Azuis, dourados, plásticos, sublimes, e nós acrescentamos, benevolentes, progressistas, diversos, racistas. Qual dos dois é o céu, qual é o oceano? Vocês vão nos desculpar a ingratidão, a comunicação agressiva, que antes nós não tivéssemos entrado aqui. Mas já que estamos, mais um questionamento. Que importa do nauta ao berço? De onde é filho? Qual o seu lar? Esse foi da poesia. Mas nós reformulamos. De que importa a universidade o berço? De onde é filho? Qual o seu lar? De que importa a universidade o berço? De quem é filho? Qual o seu lar, filhos da PUC? De que importa a universidade o berço? De quem é filho? Qual o seu lar, tia da limpeza? De que importa a universidade o berço? De quem é filho? Qual o seu lar terceirizado? De que importa a universidade o berço? De quem é filho? Qual o seu lar, Negraçô? A PUC não nos pariu. Fiquem tranquilos, comunidade. Estamos longe de querer reivindicar tal filiação. Nós sabemos de onde trouxeram as nossas mães. E ainda que essa harmônica conjuntura nos invibilize a memória, entre outra coisa, estamos aqui hoje por um erro no caminho. Pois se a nossa cara se repete mais nos presídios que nessa universidade, não é difícil concluir que estar aqui hoje não era o plano. Aos filhos da PUC que estão chegando, nossos parabéns. Não fizeram mais do que sua obrigação. Afinal, a casa é de vocês. Aos pretos que aqui estão e recém-chegados, os nossos parabéns, nossos abraços, nossa acolhida e nossa luta. Estamos em pleno mar de águas claras e cristalinas que chega apenas em alguns. Ó mar, por que não apaga esse racismo nosso de cada dia? E aonde estamos? E aonde estão os pretos da PUC? Ou vocês não acham irônico a gente ser a cota desse rolê? Estamos aqui para responder que, ainda que o sistema não queira, nós não estamos só limpando o chão do centro acadêmico, não estamos apenas atrás do balcão limpando os banheiros, estamos também nas salas de aula, dando aula, contando a nossa versão da história. Ah, Senhor Deus dos desgraçados, somos mesmo uns desgraçados, marginalizados, sexualizados, quando não mortos, somos encarcerados. Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Somos como tufão, furacão, somos fortes, nos fortalecemos, nos reinventamos, nos curamos para só assim continuar lutando. Levantai-vos, heróis do novo mundo, Andrada, arranca esse peidão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Somos o coletivo Negraçô e resistiremos. Agora eu quero chamar os representantes do coletivo Da Ponte Pra Cá, a frente organizada dos alunos bolsistas, Vinícius Santos e Natália Gonçalves.
A música da ponte pra cá é um lugar comum entre egressos, bolsistas ou não. Porém, e há sempre um porém, a identificação dos bolsistas com a letra é visceral, material e visceral. O mundo é diferente. Para quem trafega em média 2 horas para chegar até a incubadora de privilégios, que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob o mesmo céu, mesmo cérebro, nos extremos sul, norte, leste, oeste, vilas ou comunidades que desafiam o processo de gentrificação na região central, os filhos da classe trabalhadora resistem sob inúmeras condições adversas e estranhas aos bem-nascidos da PUC. A leitura da canção, desde o ângulo dos bolsistas, e as adversidades a que estão expostos durante a vida acadêmica na PUC, torna-se inevitável. Versos como: eu nunca tive bicicleta ou videogame, agora eu quero um mundo igual ao cidadão Kane. Remetem às expectativas que perpassam o imaginário dos ingressantes da nossa classe em uma faculdade de elite como a PUC. Entretanto, a possibilidade da melhoria de condições materiais não dilui da memória dos bolsistas o espectro da sorte cruel que outros muitos, antes vizinhos, colegas de escola, parentes, com quem as memórias mais doces da infância foram divididas, amargam. Quem não quer brilhar? Quem não? Mostra quem. Ninguém quer ser coadjuvante de ninguém. Quantos caras bons no ódio se afundaram por fama e tá tirando 10 de Havaiana? E quem não quer chegar de Honda preto, com banco de couro e ter a caminhada escrita em letras de ouro? O dia a dia na universidade, aos poucos, evidencia as sólidas diferenças que perpassam e distinguem a vivência dos alunos bolsistas e pagantes. A coexistência com o público cativo da PUC não é, de forma alguma, acolhedora. Por trás da propagandeada máscara afável do progressismo escondem-se as contradições de classe. Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar. Entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu? A retórica da democracia puciana, tida como elemento histórico na PUC, fomenta, entre a chamada comunidade puciana, o fetiche por um determinado estereótipo de pobreza, que causa desagrado aos bolsistas. Antes de tudo, eu quero dizer, para ser sincero, que eu não pago de quebrada, mula ou banca forte. Eu represento a Sul, conheço louco na Norte. No 15, olha o que fala, perus, chicote estrala. Os alunos pagantes da Pontifícia ocupam um lugar socialmente designado a eles. Desde a infância foram educados e lapidados para, em contexto, segura a continuidade dos estudos. Cursos de idiomas, viagens, disciplina para os estudos, boa alimentação, bons contatos. Para os filhos de classes abastadas, como os pagantes da PUC, o ingresso no ensino superior é um destino lógico, certeiro e bem condicionado. Entre os bolsistas, por vezes os primeiros de sua família, comunidade, bairro, a ingressarem no ensino superior, a universidade é hostil. Contudo, a despeito de todas as dificuldades, comprovadamente, os bolsistas mantêm um rendimento acadêmico superior ao dos alunos pagantes. Da ponte para cá, antes de tudo, é uma escola. Minha meta é 10, 9,5 nem rola. Sacrifícios de toda ordem são exigidos dos bolsistas e suas famílias para a viabilização da graduação. Por isso, contrariando o discurso das atléticas e falas pouco contempladoras dos oradores nas milionárias formaturas, esse não é o período mais feliz de nossas vidas. Graduação para nossa classe é responsabilidade. É a chance de mudar os rumos de toda uma família. Meio ponto a ver, e morre um. Meio certo não existe, truta, o ditado é comum. Como cada favelado é um universo em crise, ao mesmo tempo em que a patente desigualdade entre a realidade experimentada pelos bolsistas e o estilo de vida dos pagantes é insultante, essa dura constatação é um terreno fértil para a criação da consciência de classe entre os bolsistas. Outra vez nós aqui, vai vendo, lavando ódio debaixo do sereno. Tudo junto, cada um no seu castelo, cada um na sua função, tudo junto, cada qual na sua solidão. Nesse árduo e doloroso processo, os laços de solidariedade de classe entre os bolsistas são reforçados. Entre os bolsistas há, comumente, uma cultura de identidade, compreensão e apoio, que reproduz os costumes das famílias pobres das periferias, zonas rurais, dos colegas da rua, dos vizinhos de quintal e de parede meia, difícil de ser cultivada entre aqueles que foram educados sobre os princípios mais fiéis ao individualismo. Não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente da ponte para cá. Não adianta querer ser, tem que ter para trocar. Quando essa cumplicidade entre os bolsistas se traduz em resistência organizada, está criado o potencial para que a insatisfação com as condições a nós impostas
se materialize em luta pela nossa classe. Para os moleques da quebrada, um futuro mais ameno. Essa é a meta. Agora, para a apresentação musical, eu chamo ao palco Camila Couto, Isabelle Ramos, Marco Magli e Luiz Carlos, o Billy. Som. Bom. Alô, som. Quando você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, e os quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados? E não importa se os olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lago onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. É aqui, o Haiti não é aqui. E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado diante de qualquer mesmo, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vai representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. Se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital e o venerável cadeal disser que vê tanto espírito no feto e nenhum no marginal, e se alvorar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, pense no Haiti, reze pelo Haiti. É aqui, o Haiti não é aqui, o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui, o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui.
Bom, com isso nós encerramos hoje o espetáculo. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiro, a equipe do Tuca, que trabalhou com a gente essa noite. Quero agradecer também a presença de vocês, mais uma vez. Agora eu gostaria de chamar quem colaborou para subir ao palco. Queria chamar a Luísa Ferrari, Sidney Zonato, que fizeram a leitura da nota introdutória. Declamação do poema Karine Geller, Sofia Ferreira. Coletivo Negaçô, Karina Dutra, Naomi Quirino. Paulo Henrique Trindade. Sabrina Guimarães, Sidney Zonato. Coletivo da Ponte Pra Cá, Vinícius Santos, Natália Gonçalves. Fernando de Lima, a apresentação musical, Camila Couto, Isabelle Ramos, Marco Magri, Rodrigo. Algumas pessoas colaboraram muito com a gente, mas não subiram ao palco. Queria chamar a Marina Taloni, que colaborou com a nota introdutória. A Lívia Baranovski fez a pesquisa de imagens. A Ana Pinotti também colaborou com a pesquisa de imagens. O Pedro Augusto Gomes, que fez a arte de divulgação. Eu acho que ele não está presente, mas fica aqui o agradecimento. Queria fazer um agradecimento especial para a Karine Geller, que teve a ideia, né? A Isabelle Ramos, que cuidou da logística e conseguiu o Tuca pra gente essa noite. A Thaís Fregolente, que além da pesquisa de imagens, ela coordenou o projeto. Toda a sua energia feminina e ariana. E por último, o professor Alberto Luiz Schneider, pela orientação. É seu. Bom, gente, eu não estou aqui para fazer discurso, só queria agradecer às pessoas. Nós estamos trabalhando há 3 meses nisso. Nasceu um curso muito espontaneamente e a gente trabalhou muito para estar aqui hoje. Foi super legal. Quero agradecer vocês por terem vindo e essas pessoas lindas aqui que fizeram isso tudo. Obrigado, viu, gente? Obrigado a todos.